Olá, vou continuar a falar para vocês como foi a minha jornada, a minha busca espiritual. No vídeo anterior eu falei para vocês que eu frequentei a igreja evangélica até os 15 anos, fui evangélica até os 15 anos. A partir daí eu entrei num período de 10 anos sem frequentar qualquer tipo de instituição, não ia em nenhuma igreja. E assim, esporadicamente, num casamento, num batizado na igreja católica, mas não frequentava a igreja católica. Deixei a evangélica. Então eu ia em oraculistas, eu continuava indo em quem jogava cartas, em quem jogava búzios, às vezes atendimentos individuais com pais de santo e também nos terreiros como consulente, né? Eu não fazia parte de nenhuma corrente, mas eu ia como consulente. Então eu ia um dia, passava um mês, 5, 6 meses, eu ia em outra casa. Aí depois de 6 meses eu voltava na primeira casa, então eu não tinha um foco, não tinha uma rotina espiritual. Eu ia pulando de lá para cá e sem me encontrar. E nessas idas e vindas eu acabei encontrando uma psicóloga clínica, comecei a me consultar com ela e curiosamente eu passei pelas sessões, tinha individuais, tinha em grupo. Ela mostrou-se como uma terapeuta espiritualista. Então ela começou a me mostrar um outro lado dela, conversando muito comigo nas sessões. Ela atendia no Paris nessa época. E ela começou a me entregar mandalas. Era uma folha de sulfite, tamanho A4, com uma mandala. E ela entregava uma vela de 7 dias e falava assim: quando você chegar em casa, acenda esta vela sobre esse desenho, essa mandala, e você vai ajoelhar e vai rezar. Eram orações, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo. Então ela falava, você vai rezar a semana inteira. Você vai vir rezando a semana inteira, depois você vai voltar aqui. Então ela foi a primeira pessoa a me estimular a ter uma rotina. Foi ali que eu comecei a rezar de verdade, a querer me entender, querer saber o que eu sentia, por que eu estava assim, por que eu me sentia daquele jeito, tudo que estava acontecendo comigo. E foi ela quem me fez parar, assim, ela chamou a minha atenção e criou essa rotina de oração, de pedir por mim, de cuidar de mim. Uma certa vez ela entregou uma mandala que era uma espiral de Yansan. Ela me entregou essa espiral e uma vela para acompanhar. E a oração não era mais o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Ela me entregou uma oração do perdão. E ela falava assim: toda vez que você se sentir mal, você vai orar esta oração. Você vai rezar esta oração. Primeiro eu iniciei os 7 dias que tinha que fazer, mas ela pediu para que eu guardasse essa oração comigo e que eu sempre retornasse a ela, com mandala ou sem mandala, com vela ou sem vela. E ela falava: peça perdão a você, peça perdão aos outros, perdoe, mesmo que você não saiba para quem você está pedindo perdão, perdoe. E mesmo que você não saiba por que você deve se perdoar, cuide-se, olhe-se com carinho, ame-se e perdoe-se. Então é como se ela me trouxesse assim para um foco. Ela me puxou e me colocou, me deu uma ordem, me deu uma organização na vida que eu não tinha. E me fez bem. Eu gostava de ouvi-la, eu gostava de rezar, eu gostava de ajoelhar ali, sem estar em igreja nenhuma, instituição nenhuma, eu estar cuidando de mim, seguindo um caminho meu. Foram várias sessões, meses, acho que eu fiquei uns 8 meses passando com ela. E aí um certo dia ela falou para mim assim: sabe o que você precisa? Você precisa de ter uma religião. Aí ela falou: tem um lugar, eu vou te dar um papelzinho com endereço e você vai lá.
Eu quero que você conheça. Se você não gostar, você sai. Mas eu quero muito que você vá, frequente algumas vezes, entenda o que é, do que se trata e faça votos que você fique. Mas eu quero muito que você vá e conheça, porque você precisa de uma direção religiosa, você precisa de ter um chão. E ela me entregou esse papel. Eu saí da casa dela com esse endereço, cheguei em casa, procurei onde era. Uma semana depois, uns 10 dias depois, porque lá o atendimento inicial aberto a público era no domingo, então eu procurei o endereço, né? E onde era? Era em Santana, Zona Norte, eu moro no ABC, mas eu fui. Então, era Zona Norte, lá em Santana, na Rua Duarte de Azevedo, era a Casa André Luiz. Eu não conhecia. E é uma casa kardecista, né? Doutrina kardecista. Então, aos domingos eles têm reuniões públicas. Eu vi, procurei informações sobre e acabei descobrindo que tinha reunião aos domingos. Fui participar desta reunião. Cheguei lá, é um lugar muito tranquilo, de muita paz. Tudo lá é branco, as paredes são todas brancas, o ambiente é todo circular, a rampa, você quase não tem escadas, então você tem uma rampa toda em espiral que sobe até o salão central, todo mundo numa organização, numa fila, numa paz, ninguém correndo, ninguém com pressa, ninguém passa por cima do outro, ninguém empurrando, não tem aquela bagunça de multidão, embora hajam muitas pessoas. As pessoas seguindo tranquilamente, aí tem trabalhadores da casa orientando na porta, onde nós devemos sentar, indicando as cadeiras, nós sentamos em ordem, ninguém pula a cadeira, as filas vão sendo completas em ordem. E tem a palestra. No domingo, então, essa reunião pública é a palestra do dia. Tem um dirigente e tem um palestrante que é convidado. E aí os temas são atuais, temas do dia a dia, relacionamento de pais e filhos, trabalho, amigos, violência. Então, cada domingo tinha um tema, naquele horário. E ao terminar esta palestra, todos que estavam sentados no meio, nas filas do meio, permaneciam. Eu fui entender depois por quê. E nós que estávamos nas filas laterais, saíamos ordenadamente também em fila. Essas pessoas que estavam na fila do meio, eles ficavam para tomar passe. E quem indicou o passe? O passe foi indicado na orientação, tinha uma orientação espiritual que era dada, se eu não me engano, no sábado. No sábado, 2, 3 horas da tarde, tinha essa orientação. Então você passava, contava qual era o seu problema, o que estava te afligindo, porque você estava triste ou com raiva, ou decepcionado, ou algum problema físico, né? Não só psicológico, mas físico. E aí esse orientador te ouvia, ele consolava, ele dava uma palavra e pedia pra gente orar também, rezar, prece de Cáritas, oração do perdão, Pai Nosso, Ave Maria. E ele entregava uma fichinha pra gente falando lá 5, 6, 10 sessões de passe mediúnico. E essa fichinha era a fichinha que a gente levava no dia do atendimento ao público. E quando acabava a reunião de atendimento ao público, quem tinha a fichinha permanecia no salão, porque ia ser chamado para a sala de passe. Então eu fui nessa rotina. Depois que eu passei das sessões de passe e fiquei só nas reuniões públicas, eu vi que tinha cursos na casa, que era no sábado às 18 horas. Então, às vezes eu passava 2 horas da tarde na orientação, conversava com um colaborador da casa e esperava até as 18 horas para fazer aula. Eu tinha aula de doutrina kardecista. Era todo sábado das 18 às 19h30. E eu fiz o curso todinho, fiz 4 anos de curso, e que era o básico, né? Depois para prosseguir não é para qualquer um, a casa é bem
bem rígida, bem restrita com isso, não são todos que podem prosseguir, então tem uma seleção. E eu fiz o básico e fiquei 4 anos no curso, mais 2 anos antes que eu já segui, eu fiquei 6 anos dentro dessa casa. E por que? Então eu saí de evangélica, fiquei sendo nada, não acompanhei nada, e depois eu passei a ser kardecista. E o que me tirou? O que me fez sair de lá? O que eu percebi assim, não quero mais? Porque foi um período longo da minha vida, dos 25 até os 31. Nesse período, eu casei, eu tive meu primeiro filho, né? Eu mudei de emprego, mudei de cargo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas chegou um momento que eu não quis mais. E tinha alguma coisa que me incomodava, não é isso que eu quero. Eu achei, tá? Eu achei uma direção espiritual. Agora eu sei o que é uma rotina, o que é você ter um segmento, você se entregar a algo, seguir a algo, mas não era aquilo. Eu achava muito, era muito confortável, não trazia movimento à minha vida. Você tinha que se conformar. A palavra é essa, você deve se conformar e aceitar. Então você chegava com um problema e falava, e você estava triste, chateada, e você descarregava aquela conversa. E aí do outro lado a resposta sempre era, tanto da orientação quanto na palestra pública, a fala contínua, passiva, sempre é que você deve aceitar, ser resiliente, paciente, que você vai ser melhor se você não buscar outras coisas. Eu sei que evita-se, você não vai entrar em guerra, você não vai lá disputar nada, você não deve responder à altura, você não deve se vingar. Então eles pegavam esta proposta e falavam assim: você tem que aceitar, só reze, só ore, permaneça no que foi dirigido a você. Se isso aconteceu com você, é porque era para acontecer. Então você vai e agora se acalma. Deixa os dias passarem, dê tempo ao tempo, deixa a vida correr e você só vai se acalmando. Você vai se acalmando, você vai vendo que esse sentimento vai passando. E tinha alguma coisa para mim ali que isso não se encaixava com a minha vida. Não se encaixava com a minha com a minha experiência, com a minha vontade de viver, o jeito que eu pensava, o jeito que eu via a vida. Simplesmente me acalmar e aceitar. Então, se o seu trabalho tá horrível, se sua vida tá horrível, se você não gosta daquilo, levanta todo dia de manhã e não gosta do que faz, levante com fé, com resiliência, vai para lá trabalhar, porque isso estava no seu caminho e você deve aceitar. Isso para todas as áreas, profissional, sentimental, familiar, qualquer coisa. E não era para mim. Eu não me sentia assim, eu não acho que tinha que ser assim. Eu sempre fui da mudança, não tá bom, vou embora. Não gostei, vou embora. Isso não é para mim, vou embora. Então, esse conformismo é um lugar de muita paz, não vou falar mal. Me acalmou muito, me trouxe para um centro que eu estava muito perdida, mas chegou num momento que toda esta paz e esse conformismo não dava mais para mim. Não respondia minhas questões, não me resolvia, me deixava mais ansiosa, mais inquieta. Então eu deixei a casa, não frequentei mais. Embora num futuro, uns 3 anos depois, eu fosse trabalhar numa casa apométrica, que também é kardecista. Mas como é uma casa apométrica, há atendimentos. E nesses atendimentos eu passei
pela recepção, pela limpeza, eu limpava, eu abria, eu distribuía senha, eu recebia as queixas, recebia as pessoas e fazia anotação das queixas físicas e espirituais e os encaminhava para a sessão apométrica. Nesta casa também eu fiquei mais 2 anos e participava das sessões dentro também, passei a ser passista, dava os passes. E isso deu um movimento, mas eu sempre barrava na questão do conformismo. Conforme-se, nada vai mudar. Continua seguindo, espera o tempo passar, espera que as coisas se resolvam sozinhas. Então aí essa questão para mim era sempre latente, estava ali. E aí eu comecei a fazer o curso com eles mesmo de apometria, né? Continuava sendo kardecista, agora eu estava fazendo curso de apometria. E assim que eu iniciei o curso, a minha mãe faleceu. Como a minha mãe faleceu e minha filha tinha 2 anos, nem 2 anos ainda, 1 ano e 10 meses, eu não podia prosseguir. Aí foi a hora que eu abandonei tudo. Parei de ir no centro kardecista, parei de ir na apometria, porque a minha filha era muito pequena e eu trabalhava, ficava a semana inteira fora, o dia inteiro. Não tinha como no sábado ficar o dia inteiro no sábado dentro de uma casa kardecista. E esse centro onde eu trabalhava, que é o apométrico, eu entrava meio-dia, 11 horas da manhã e eu ficava até 10 horas da noite. Então não tinha como deixar minha filha. Então foi a hora que eu abandonei tudo. Aí eu estava com uns 33, 34 anos. Abandonei tudo de kardecismo. Não fui mais, nem como visitante. Parei de ir. Então aquela queixa que eu tinha, aquele desconforto que eu tinha, acabou tendo um motivo para se ancorar, que era a criação da filha. Então foi isso, aí eu deixei. Foi o meu momento de abandonar, tá bom? Aí depois disso, começo em uma outra religião, que eu vou contar para vocês em outro vídeo, tá bom? Obrigada.